Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, né? Afinal de contas, o Vasco hoje enfrenta o Red Bull Bragantino em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar aqui sobre essa partida. O Bragantino, nosso adversário, tem 6 desfalques, tá? Bragantino que tá bem no campeonato, mas vem muito desfalcado para esse jogo contra o Vasco da Gama. Além disso, a gente vai falar também aqui sobre Ryan, que desperta o interesse do Chelsea, segundo algumas informações lá da Inglaterra, e também sobre a renovação de Léo Jardim, atualização também sobre isso. Depois da vinheta, a gente vai começar aqui. Antes da vinheta rodar, eu conto com você, deixando o like, que é muito importante. Deixa o like ajuda demais aqui o canal a ser divulgado para mais vascaínos. E conto com você se inscrevendo também aqui, se você não for inscrito, beleza? Então é aquele esquema, deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado para você, que é o consórcio do Vasco. E já vou fazer uma pergunta, você sabe o que é um consórcio? Eu te respondo, é a forma mais fácil de você realizar o seu sonho de ter um carro próprio, uma casa própria. Eu sei que a grana tá curta, tá difícil para todo mundo, então o consórcio te coloca mais próximo, né, do bem que você tanto quer. E no consórcio do Vasco tem um diferencial que eu tenho certeza que vai te agradar. Parte da sua cota é destinada ao Vasco, ou seja, além de você ficar mais próximo do seu sonho, de realizar o seu sonho, você ainda ajuda o seu clube do coração. Para conhecer um pouco mais sobre o consórcio do Vasco, é só vir aqui, ó. Na descrição do vídeo tem o link e tudo que você precisa saber. Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá pensando em trocar de carro, comprar um carro novo, realizar o sonho do seu primeiro carro? Consórcio do Vasco, link aqui na descrição. Bom, vamos falar de Copa Sul-Americana agora, meus amigos, porque o Vasco vai enfrentar o Independiente del Valle, né, nos playoffs. O jogo vai acontecer só em julho, depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. E o Vasco vai jogar na altitude, tá? O estádio do Independiente del Valle terá uma altitude de 2.850 metros. É na altitude que é o terror, né, do Vasco da Gama. Essa partida vai acontecer no dia 15, 16 ou 17 de julho, lá em Quito, no Equador. O estádio Banco Guayaquil, no Equador, está localizado nessa altitude de 2.850 metros acima do nível do mar. Lembrando que nessa mesma Copa Sul-Americana, o Vasco enfrentou uma situação parecida, né? No estádio Monumental de Arequipa, contra o Melgar, um estádio que está a 2.300 metros de altitude, ou seja, Quito, 500 metros ainda mais alto do que Arequipa. Na ocasião, o Vasco empatou em 3-3 com o Melgar, tendo muitas dificuldades por conta da altitude. Meus amigos, vai ser osso duro de roer o Vasco jogando a 2.850 metros na altitude de Quito, tá? Vai ser um Deus nos acuda essa partida contra o Independiente del Valle. Mas depois a gente fala sobre isso, né? Isso é um problema para o futuro, é um problema para depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Bom, vamos falar de mercado da bola aqui agora, porque uma informação sobre Ryan. Segundo informações do portal Chelsea News, o jovem atacante vascaíno Ryan está na mira do Chelsea para ser integrado, né, ali, comprado pelo clube inglês. E caso o Chelsea faça uma proposta, consiga fechar essa negociação, a ideia do Chelsea é fazer com que o jogador siga o mesmo caminho do Andrei Santos, emprestar o jogador para outro clube, por exemplo, ao Strasbourg, né, onde o Andrei Santos está jogando nesse momento. O Strasbourg tem uma parceria, né, com o Chelsea, e o Andrei, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira, né, jogando por essa equipe. Então, o Chelsea tem a ideia de contratar, né, jogadores jovens e colocar para desenvolver em outros clubes, né, que tem parceria antes de chegar ao clube inglês. Então, o Ryan está na mira do Chelsea, segundo informações que vêm da Inglaterra. A ideia do Vasco é não vender o Ryan agora, né? Valorizar um pouco mais o jogador para vender mais caro, né?
daqui a algumas temporadas. Vamos aguardar, por enquanto, tudo ainda no meio da especulação. Informação agora aqui sobre renovação de contrato do Léo Jardim. A informação é do canal Atenção Vascaínos. A renovação do contrato do Léo Jardim está bem próxima de acontecer. A proposta apresentada pelo Vasco está muito perto de ser aceita. O próximo passo é que o Vasco resolva pendências anteriores com o empresário do goleiro para poder sacramentar de vez essa negociação e fechar a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. Está próximo de acontecer, vamos aguardar também essa situação do Léo Jardim. E hoje, meus amigos, o Vasco enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário. Partida 9 horas da noite, horário bem ruinzinho, né? Sábado, 9 horas da noite, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do time do Vasco? O Fernando Diniz terá 2 desfalques por suspensão para essa partida. Hugo Moura e Luiz Gustavo receberam o 3º cartão amarelo contra o Fluminense e estão fora do jogo contra o Bragantino. O treinador do Vasco vai repetir a escalação que venceu o Melgar no meio de semana. Ele colocou ali Jair e Lucas Freitas, né, como substitutos. O provável time do Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Tietê e Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. É o Vasco com força máxima praticamente, né, para cima do Red Bull Bragantino. Tem o desfalque aí do Hugo Moura, principalmente, que é titular absoluto nesse time. Já o Bragantino tem muitos problemas. O Bragantino tem 6 desfalques para essa partida hoje contra o Vasco. O zagueiro Guzman Rodrigues e o atacante Lucas Barbosa estão suspensos e devem ser substituídos por Eduardo e La Quintana, respectivamente. Os outros 4 desfalques já estavam no departamento médico. No mais, é provável que sejam mantidos os mesmos jogadores da vitória do Bragantino sobre o Juventude. Provável time do Bragantino para o jogo de hoje: Cleiton no gol, Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba. Gabriel, Eric Ramírez e John. Na frente, Vinicinho, La Quintana e Eduardo Sacha. Essa é a provável escalação do Bragantino. Eu vou ficando por aqui, tá, meus amigos? Se você gostou desse vídeo, deixa o like é muito importante. Se inscreva aqui no canal também, deixe o seu palpite aqui embaixo, quanto você acha que será Vasco e Bragantino hoje. Eu já vou deixar o meu palpite para mim. Vamos lá, vitória do Vasco. Em São Januário o Vasco é muito forte, mesmo o Bragantino tendo uma boa equipe, vai dar Vasco hoje. 2-1 pro Vasco com o gol de Felipe Coutinho. Tamo junto, vou ficando por aqui, um abraço, saudações, até a próxima. Fui!